Quando Jesus estava diante de Pilatos, para ser julgado, para ser analisado por ele, Pilatos perguntou para Jesus: o que é a verdade? Jesus não respondeu para Pilatos. Jesus não estava naquele momento à procura de um debate filosófico. Porque a pergunta de Pilatos, embora ele mesmo não esperou a resposta, virou e saiu e disse que não via culpa alguma em Jesus. Mas a pergunta de Pilatos era uma pergunta retórica. E ao mesmo tempo era uma pergunta filosófica. Que é a verdade? Mas Jesus já havia deixado registrado para os seus discípulos e para nós que a verdade não era uma filosofia. A verdade era uma pessoa. Porque muitos anos, séculos antes de Jesus, já havia um debate sobre a verdade. Sócrates, um grande filósofo, que ao chegar em uma das melhores escolas da época da filosofia, a escola de Delfos, que era considerada uma das melhores escolas, quando Sócrates chega naquela escola para entender as grandes perguntas da vida, aqueles professores ficaram admirados com Sócrates e disseram que ele era o homem mais sábio da terra. E ele saiu insatisfeito. Ele não gostou daquele elogio e começou a andar por sua região e por outros lugares, questionando as pessoas mais sábias que ele encontrava. Porque Sócrates entendia que a verdade só podia ser encontrada através da indagação, através do questionamento. Então ele questionava um sábio a respeito de qualquer coisa da vida, da política, da vida cotidiana, da sociedade, da família, etc. E quando aquela pessoa respondia, não respondia suficiente, então ele fazia outra pergunta, e outra pergunta, e outra pergunta, até que aquela pessoa não conseguia mais responder, e ele estava assim, à busca da verdade. Não somente ele, mas outros filósofos vieram e determinaram, na sua observação, vários fatores que poderia ser diagnosticado como a verdade. Então, no final de tudo, juntando todos esses filósofos, tal como Aristóteles, Dante, Kant e, enfim, outros, todos eles definiram filosoficamente a verdade como algo variável, circunstancial, que depende das mudanças experimentais do ser humano, dos experimentos do ser humano, e entenderam que a verdade é algo relativo, que pode ser mudado conforme a sociedade, conforme os experimentos, conforme o tempo vai passando e novas descobertas vão surgindo. Então todos esses, eles não têm a verdade como algo absoluto. E se você estuda isso e não souber a diferença da verdade filosófica, da verdade bíblica, você vai para uma faculdade e logo se desvia.
Mas Jesus, ele disse, uma certa vez, a tua palavra é a verdade. Está em João capítulo 17, versículo 17. A tua palavra é a verdade. Mas um certo dia, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade, Jesus já havia revelado para os seus discípulos a verdade. Primeiro ele coloca a palavra de Deus como a verdade. Ele não diz que a palavra de Deus é uma verdade, como os filósofos acreditam. A minha verdade pode não ser a tua verdade. Porque a tua verdade e a minha verdade, ela é passível das circunstâncias, das variações, e ela é passível dos experimentos que nós vivemos. Mas a verdade de Deus é absoluta, é inquestionável. E por quê? Primeiro que esta verdade não é uma filosofia. Fale comigo assim, a verdade de Deus, a verdade verdadeira, absoluta, não é uma filosofia. A verdade de Deus é uma pessoa. Fale comigo, a verdade de Deus é uma pessoa. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele diz então, em outro lugar, assegurou-lhes Jesus, eu sou. Ele estava falando de quem? De si mesmo. Amém? O caminho. Então ele não disse, eu sou um caminho. Ele disse o, artigo definido. Eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou uma verdade. Senão ele se colocava no mesmo patamar dos filósofos. Ele disse, eu sou a verdade. E ele disse, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a verdade é uma pessoa. Jesus, na oração dele, João 17, ele diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por quê? A palavra de Deus é a verdade. Porque Jesus assegura que a palavra de Deus é a verdade. Primeiro, porque é uma pessoa. Segundo, que essa pessoa, ele é o próprio Deus. Amém? Terceiro lugar, porque os fundamentos da palavra de Deus, do próprio Jesus, estão estabelecidos na sua própria identidade, no seu próprio ser, que é eterno. Os filósofos, os intelectuais não podem assegurar uma verdade, porque eles são estudiosos e meditadores e trabalham com experimentos que vêm do passado até a sua época atual. Mas porque a verdade, Jesus, a pessoa de Jesus, que é a verdade, é uma verdade absoluta, porque Ele é eterno. Amém?